Se você se interessa por casos criminais e mistérios, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos conhecer a família Bender. Os Benders são conhecidos por serem a primeira família de SK americana. Mas para conhecermos esse caso, precisamos ir para Cherryville, em Lafayette, no Kansas, Estados Unidos. Vamos com calma, porque a história é grande e tem muitos personagens. A família Bender era formada por John, sua esposa Marley, seu filho John Jr. e sua filha Kate. Eles ficaram conhecidos como os Blood Benders. A propriedade deles estava localizada na trilha que ia de Independence a Fort Scott, onde John Bender era, na verdade, John Flickinger. Não se tem certeza sobre sua nacionalidade, mas acredita-se que era alemã ou holandesa. O nome verdadeiro de sua esposa, Marley, era Almira Hill Mark, e Marley tinha sido casada primeiramente com Simon Mark, com quem afirmou ter tido 12 filhos. Seu segundo marido foi William Stephen Griffith. Ela era suspeita de ter causado a morte de Simon e de Stephen, além de seus 3 filhos mais velhos. Mas nenhum desses rumores jamais foi provado. John, seu terceiro marido, era considerado um homem bruto, repulsivo, sujo, profano e mal-humorado. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, olhos negros, sobrancelhas grandes, rosto avermelhado e quase todo coberto por uma barba bem densa, sempre com uma expressão carrancuda e com cabelos compridos. Já Marley era considerada desagradável e suja e chamada carinhosamente por seus vizinhos de demônia. Quando os crimes começaram, John Bender Jr. tinha uns 25 anos de idade. Ele era considerado bonito, tinha cabelos castanhos claros ou ruivo, bigode, falava inglês fluentemente, mas com um leve sotaque alemão. John estava propenso a rir à toa, o que levou muitos a considerá-lo um idiota. Já Kate, que tinha cerca de 23 anos na época, era uma mulher culta e atraente. Os patriarcas da família falavam muito mal o inglês. Ao que tudo indica, Kate era filha apenas de Marley, e o nome verdadeiro de Kate seria Eliza Griffith. John Jr., na verdade, seria John Gebar. De acordo com os relatos feitos por pessoas próximas, Kate e John Jr. eram, na verdade, marido e mulher. Kate se dizia curandeira e vidente. Ela distribuía folhetos anunciando seus poderes sobrenaturais e sua capacidade de curar doenças. No período de maio de 1871 e dezembro de 1873, os Benders possuíam uma pequena posada e mercearia, um tipo de uma estalagem, onde eles também moravam e realizaram os seus crimes. Esse local foi o grande palco das barbáries que eles cometeram. Kate era a peça fundamental para os crimes, já que era ela quem era considerada muito atraente e assim distraía os clientes que frequentavam essa estalagem. A casa deles tinha uma sala grande dividida por uma cortina. Quando eles viam que um hóspede tinha aquele ar de rico, eles davam para essa pessoa um lugar de honra, de costas para essa cortina. Então, enquanto Kate distraiu o hóspede, John e seu filho apareciam por trás da cortina e o atacavam com marteladas no crânio. E para completar, passavam uma faca em sua garganta, assegurando assim sua morte. O corpo era levado para trás da cortina e atirado em um alçapão. Lá, a vítima era despida e enterrada na propriedade, normalmente numa área onde tinha um pomar de maçãs
ou próximo à horta. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho melhor sobre a família e o modo como eles agiam, vamos falar um pouquinho sobre algumas pessoas que cruzaram o caminho dos Benders. Em 1869, Joe Sowers foi encontrado morto, mas não conseguiram provar que foi os Benders que o mataram. Já em maio de 1871, o corpo de um homem chamado Jones, que teve seu crânio esmagado e garganta cortada, foi achado em Drum Creek. O proprietário do local foi o primeiro suspeito, mas nenhuma ação foi tomada. Em fevereiro de 1872, os corpos de 2 homens foram encontrados na pradaria e tinham as mesmas lesões que Jones. Ainda no inverno de 1872, George Newton Longcore e sua filha bebê de 18 meses, Mary Ann, deixaram Independence, que era o vilarejo ali próximo, para se reinstalar em Iowa, um outro estado. Mas para isso precisavam passar na estrada em frente à estalagem dos Benders. Mas nunca mais foram vistos. Eles estavam se mudando porque a esposa de George tinha falecido e ele achava melhor voltar para seu estado natal, provavelmente porque ele tinha família lá e poderiam ajudá-lo a criar a bebê. Então, na primavera de 1873, o ex-vizinho de George, o Dr. William Henry York, foi procurá-lo e questionou moradores ao longo da trilha, mas nada descobriu. Provavelmente ele não recebeu notícias nem uma carta da chegada de George e ficou preocupado. Então, quando o Dr. William já estava voltando do oeste do Kansas, a caminho de sua casa em Independence, ele chegou na estalagem dos Benders, que já tinha visitado, ele já tinha passado por ali quando iniciou a sua jornada. O doutor tinha falado da posada para seu irmão, o coronel Ed York, que morava em Fort Scott, e também para o seu outro irmão, que era o senador Alexander York, veterano da Guerra Civil. O problema é que o Dr. William nunca mais voltou para casa. Em 4 de maio de 1873, pouco tempo depois do desaparecimento do Dr. William, o coronel, seu irmão, chegou na estalagem e explicou aos Benders que estava em busca de seu irmão desaparecido e perguntou se eles não o tinham visto. Eles sugeriram que talvez ele tivesse arranjado problemas com os nativos e o coronel concordou com essa possibilidade. Como ele estava cansado, ele resolveu jantar ali mesmo, no estabelecimento dos Benders. Depois de jantar, o coronel Ed estava sentado na parte da frente da sala e reparou num medalhão de ouro que estava debaixo de uma das camas. Ele pegou-o, abriu e ficou surpreso ao ver imagens da mulher e filha de seu irmão. O coronel foi muito esperto, resolveu ir embora e voltar acompanhado do xerife e vários policiais. Mas enquanto reunia o grupo, o que ia levar alguns dias para que se organizassem, um homem chamado Billy Toll estava conduzindo o gado na frente da propriedade dos Benders, quando percebeu que a posada, a estalagem, estava abandonada e os animais da fazenda sem comida. Billy relatou o fato ao administrador do município. Só que devido ao mau tempo, vários dias se passaram antes que o abandono pudesse ser investigado. E nisso os Benders já tinham fugido. Nessa época, John tinha 60 e Marley 55. Quando o coronel, o xerife e outros policiais chegaram na propriedade dos Benders, eles sentiram um mau cheiro que foi rastreado até um alçapão debaixo de uma cama. Quando abriram esse alçapão, tinha uma sala vazia, onde eles viam que havia sangue coagulado no chão. O piso era de pedra e foi quebrado com marretas, mas nenhum corpo foi encontrado. E determinou-se que o cheiro era do sangue que ali estava encharcando o solo. Os homens então levantaram fisicamente a cabana e a moveram para o lado, para que pudessem cavar sob ela.
mas também não encontraram nenhum corpo. Eles então começaram a sondar o solo ao redor da cabana com uma haste de metal, principalmente numa área onde o solo parecia remexido, que ficava na horta e no pomar. E na parte do pomar, eles cavaram e o corpo do Dr. York foi encontrado, enterrado de bruços, com os pés logo abaixo da superfície. A sondagem continuou até a meia-noite, com outros 9 locais suspeitos de túmulos que foram marcados para que se retomasse a escavação na manhã seguinte. Outros 8 corpos foram encontrados em 7 das 9 sepulturas. Também foi encontrado um corpo no poço, junto com várias partes de outros corpos. Todos, exceto um, tiveram suas cabeças esmagadas com um martelo e gargantas cortadas. Na época, tudo foi noticiado nos jornais com manchetes que diziam que os falecidos foram mutilados indecentemente. O corpo de uma criança foi encontrado sem ferimentos suficientes para causar sua morte, sendo assim um mistério. Então, depois de vasculharem toda a propriedade, foram encontrados 12 corpos enterrados entre as árvores do pomar. A procura na casa resultou na recuperação de 3 martelos que tinham sido usados nos crimes. Estes martelos foram oferecidos a um museu pela família de uma das vítimas em 1967 e estiveram em exposição no Museu dos Benders, em Chervell, em 1967 até 1978. Um livro de orações católico romano foi encontrado na casa com notas escritas em alemão, que mais tarde foram traduzidas. Os textos diziam: Johanna Bender nasceu em 30 de julho de 1848. John Gebhard veio para a América em 18 de julho. Grande Matança, 8 de janeiro. E a última frase escrita dizia: o inferno partiu. A notícia dos assassinatos se espalhou rapidamente e mais de 3.000 pessoas, incluindo repórteres de lugares bem distantes, como Nova York e Chicago, visitaram o local. A cabana dos Benders foi destruída por caçadores de souvenirs, que levaram tudo, incluindo tijolos que revestiam o porão e as pedras que revestiam o poço. O senador estadual Alexander York, irmão do Dr. William, ofereceu uma recompensa de $1.000 na época pela prisão da família Bender. Em 17 de maio de 1873, o governador do Kansas, Thomas Osborne, também ofereceu uma recompensa de $2.000 pela apreensão dos 4 integrantes da família. Testemunhos de pessoas que ficaram na pousada dos Benders e conseguiram escapar antes que fossem mortos corroboraram com o modus operandi da família. William Pickering diz que quando se recusou a sentar-se perto da cortina porque viu manchas nela, foi ameaçado com uma faca por Kate e logo ele resolveu fugir do local. Um padre católico afirmou ter visto um dos Benders escondendo um grande martelo, momento em que ele ficou bem desconfortável e partiu rapidamente. 2 homens que viajaram para a pousada para experimentar os poderes psíquicos de Kate ficaram para o jantar, mas se recusaram a sentar-se à mesa ao lado da cortina, preferindo comer sua refeição no balcão. Kate, então, se tornou grosseira e agressiva, e pouco depois os 2 homens da família Bender emergiram de trás daquele pano e foi nesse momento que os clientes começaram a sentir que não era legal estar ali e decidiram ir embora. O coronel York usou seu status militar para organizar uma busca extensa, mas não encontrou nada. Foram organizados vários grupos de justiceiros para ajudarem na procura. Muitas histórias dizem que um grupo de justiceiros chegou a encontrar a família e atiraram em todos, menos em Kate, que essa teria sido queimada viva.
Outros diziam que Júnior e Kate foram para a fronteira do Texas com o Novo México, onde John Jr. teria morrido de um AVC, e os patriarcas teriam ido para o Missouri. Porém, são apenas especulações. 3 grupos de justiceiros afirmaram terem matado os Benders, mas nunca ninguém reclamou a recompensa. Em 1884, um homem idoso, que correspondia à descrição de John Bender, foi preso em Montana por um assassinato cometido perto de Salmon, em Idaho, onde a vítima havia sido morta com um golpe de martelo na cabeça. Então, uma mensagem solicitando identificação positiva para ver se realmente era John Bender foi enviada ao condado de Labette, no Kansas. Mas o suspeito cortou o próprio pé para escapar das correntes que o prendiam e, por conta disso, ele teve uma hemorragia e acabou falecendo. Quando um homem da lei de Chervell chegou, a identificação era impossível devido à decomposição do corpo. Apesar da falta de identificação, o crânio desse homem foi exposto como sendo de John Bender em um salão até a lei seca, que forçou seu fechamento em 1920, e o crânio desapareceu. A história da fuga dos Benders se espalhou e a procura continuou por 50 anos. 2 mulheres de Detroit foram extraditadas sob suspeita de serem Marley e Kate, mas o caso nunca foi levado ao tribunal. Então vamos lembrar das vítimas dos Benders em ordem cronológica. Em maio de 1871, o corpo do Sr. Jones foi encontrado em Drum Creek, com o crânio esmagado e a garganta cortada. Em fevereiro de 1872, 2 homens não identificados foram encontrados na pradaria, também com crânios esmagados e gargantas cortadas. Em dezembro de 1872, foram mortos Henry Mackenzie, cujo corpo foi mutilado, Ben Brown, enterrado no pomar de maçãs, W.F. McCroach, também enterrado no pomar, e Johnny Boyle, encontrado no poço. Já em 1873, George e Mary Ann, sua filhinha, foram encontrados. Especula-se que ela tenha sido enterrada viva, mas nada foi provado, pois ela não tinha nenhum ferimento. Ela foi encontrada totalmente vestida, incluindo suas luvas e seu capuz. Ambos foram enterrados juntos na mesma vala no pomar de maçãs. O Dr. William York e John Greer, assim como Red Smith e Abigail Roberts, foram enterrados no pomar em valas separadas. Além de várias partes de corpos, essas partes não pertenciam a nenhuma das outras vítimas encontradas e acredita-se que pertenciam a pelo menos outras 3 vítimas não identificadas. 4 homens, também não identificados, foram encontrados em Dun Creek e arredores. Todos os 4 com crânios esmagados e gargantas cortadas, sendo que um deles poderia ser Jack Bogart. Acredita-se que a família Bender tenha tirado a vida de mais de 20 pessoas. Eles foram acusados por 12 homicídios, mas nunca foram encontrados para serem julgados e condenados. Os Benders matavam principalmente para roubar, mas também matavam por puro prazer. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com eles, apenas que fugiram. Então, esse foi o nosso caso de hoje, meio complexo, muitas datas, muitos nomes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comente sobre o que você achou dessa família e aproveite também para ver os últimos vídeos postados. Temos o caso de Graham, de Maria e de Connie. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se cuidem e até a próxima.